a apresentação da doutora Lívia Marcelli. Então, ela é médica endocrinologista com doutorado e mestrado pela Unifesp e preceptora da Santa Casa de São Paulo. Lívia, muito obrigado por fazer parte dessa programação e você tem 20 minutos da sua apresentação. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Aguenta firme aí a fome, que eu sei que tá pegando, mas eu prometo que vai valer a pena. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre suplementação, a saúde óssea na mulher na pós-menopausa. Essa é a nossa agenda, tudo que a gente vai falar aí, sobre a massa óssea ao longo da vida, vitamina D, reposição de cálcio, se necessário, quando necessário, e alguns estudos sobre as mulheres na menopausa. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a curva da massa óssea na mulher. Então, essa é a massa óssea ao longo da nossa vida. A gente ganha massa óssea até mais ou menos 30, 40 anos, quando a gente faz um platô e depois a gente começa a perder massa óssea. A gente perde massa óssea, todas perdemos, infelizmente, né? A gente perde massa óssea, porém podemos perder de maneira diferente. Com relação à perda aqui, o que vai fazer diferença? Reposição de estrógeno, se fez ou se não fez. Aqui também exercício físico. E quem foi essa mulher ao longo da vida dela? Osteoporose, fratura, é uma doença que a gente trata pós-menopausa, porém a prevenção é ao longo da vida. Né? Então, acompanhar essa mulher ao longo da vida, se teve anorexia, se teve algum problema, quando mais jovem, que comprometeu o pico de massa óssea, isso vai ser carregado ao longo da vida dessa mulher. Então, a gente precisa entender um pouquinho qual é o papel do cálcio. O cálcio, ele tem várias funções no nosso corpo. Ele parece, eu sou endocrinologista, então vocês podem imaginar que eu amo hormônio. Ele parece um hormônio extracelular e intracelular, ele também parece muito um hormônio. Ele tem muitas funções. Rearranjo celular, secreção de substância, contração muscular, coagulação, modulação enzimática, aí transmissão neural. Então, o cálcio é um mundo. O que a gente está falando aqui, principalmente hoje, é do cálcio extracelular. E se a gente fosse pensar qual o maior estoque de cálcio que a gente tem, o nosso maior estoque está aqui no esqueleto. Lívia, é importante isso? É importante, porque é da onde a gente vai tirar se o corpo sentir que está faltando cálcio. Quando eu tiver mínimo variação de cálcio, aumenta o PTH, que é o paratormônio, e isso vai fazer com que ele fale assim, vou tirar de algum lugar. Da onde? Do esqueleto. Quando a gente mede o cálcio, a gente solicita um cálcio sérico, a gente pode ter ele ligado, ele na forma livre, em 50%, e os outros 50% ele está ligado. Ligado a quê? Principalmente albumina, proteínas e também bases, né? Fosfato e citrato. Por que isso é importante na minha prática clínica, como médico, como nutricionista? Porque quando eu solicito um cálcio total, eu tenho que solicitar quem junto? Uma albumina. Porque se minha paciente tiver uma albumina baixa, esse cálcio ele está falseado. Tá? Então, existem fórmulas de correção. E aqui, quando eu solicito um calciônico, ele varia com o pH sanguíneo. É muito mais fácil, laboratorialmente, eu ter um erro no cálcio iônico do que no cálcio total. Por isso que a gente gosta tanto do cálcio total para solicitar aí no exame de rotina das nossas pacientes. E as fontes alimentares? A gente tem os lácteos, leite, iogurte, queijo e derivados. E a gente tem outras fontes de cálcio também, que são, por exemplo, folhas verdes escuras, né, nozes, castanhas, sardinhas. A gente tem outra. A gente vai falar um pouquinho o que é para absorção de cálcio cada fonte. E a recomendação? Essa é a Organização Internacional de Osteoporose e ela faz uma recomendação aí para mulheres na pós-menopausa, já sabendo que a gente tem uma perda pronunciada de massa óssea de 1.200 miligramas de cálcio ao dia.
1.200 miligramas é bastante coisa, tá? Qual é a nossa realidade? A nossa realidade, Brasil aqui, 500 miligramas de cálcio por dia. Tem um artigo da Escola Paulista, da área de reumatologia, que ele faz uma subdivisão da ingestão de cálcio no Brasil. E esse 500 não tem em lugar nenhum. Tipo assim, está superestimado até. A gente, com certeza, a média da população ingere menos do que 500 miligramas de cálcio ao dia. E quando a gente vai prescrever cálcio, o que a gente tem? A gente tem o carbonato de cálcio, que tem 40% de cálcio elementar, que é o cálcio realmente que vai funcionar aí, e a gente tem o citrato de cálcio, que não depende do pH, ácido do estômago, com 21% de cálcio elementar. Será que só isso é o importante? É só isso que eu tenho que saber para prescrever cálcio? Aqui, então, é a absorção de cálcio. A gente tem transporte ativo e transporte passivo, que é feito o passivo no duodeno e no jejum, ou seja, não é saturável, né? O passivo não gasta energia, e o transporte ativo é em jejum distal e ilho, tá? Eu posso potencializar, ativar, gastar mais energia aqui para absorver cálcio, a depender da minha deficiência de cálcio. Então, existe toda uma adaptação do corpo com relação à deficiência de cálcio. E dentro da célula, eu tenho um transporte transcelular, que aqui é um receptor, e nesse receptor eu gasto energia, ele é saturável, e eu tenho uma absorção de cálcio paracelular, não tão saturável quanto a celular. Esse é o metabolismo de cálcio de forma resumida. Aqui, então, eu tenho na dieta 1.000 miligramas de cálcio. Existe uma troca, eu absorvo mais ou menos 150 miligramas por dia. Eu excreto 150 miligramas por dia. O cálcio urinário de 24 horas, na prática clínica, ele traz muita informação. Muito rico esse exame, quando bem feito, óbvio. Então, se eu não estou ingerindo esses 1.000 miligramas, o que o corpo faz? Ele não vai excretar 150, ele vai excretar menos, concorda? E se eu não estou ingerindo esses 1.000 miligramas, para manter a calcemia normal, eu vou aumentar a liberação de cálcio aí do osso. Dentre isso que eu estou falando, não só o cálcio comprimido, mas também o alimento, existe um conceito que é a biodisponibilidade do cálcio. Não só o que é cálcio elementar, mas o quanto eu realmente absorvo desse cálcio, o quanto ele tem de digestibilidade, solubilização, absorção, excreção e secreção, tá? E isso depende de inúmeros fatores e pode variar de pessoa para pessoa. Se eu tenho uma vitamina D adequada, eu tenho uma biodisponibilidade maior. Assim como de onde vem esse cálcio? É de lácteos, a biodisponibilidade é maior. Exercício, jovem, hormônio do crescimento. E o que diminui a biodisponibilidade? Se ele é ligado a fosfato, fitato, que é da planta, né, principalmente, omeprazol, os prazóis, a gente fala, idade, e claro, aqui só pode ter a menopausa, né? E a vitamina D? A vitamina D é uma das melhores amigas do cálcio, só que ela é um hormônio, importante a gente entender que ela é um hormônio, e se a gente for depender de alimento para a vitamina D, a gente não vai conseguir. Existem alguns países nórdicos que têm uma suplementação já bem mais importante em alimentos do que o Brasil, aí sim, né? Mas a grande importância aqui é a exposição solar. Lívia, eu moro em São Paulo, atendo 10 horas, trabalho, não tenho essa exposição solar. Dificilmente, então, a gente vai conseguir ter uma vitamina D boa, tá? Então, aí, muitas vezes, vale o quê? A suplementação. Eu tenho que prestar atenção nos valores de referência, entre 20 a 60. Eu não posso ter uma intoxicação por vitamina D, porque eu vou atrapalhar o metabolismo ósseo dessa mulher. E a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Então, ela fica em estoque e intoxica. Como que eu vou saber que a minha paciente está intoxicada por vitamina D?
porque ela faz hipercalcemia. Não é só o valor da vitamina D, e sim a hipercalcemia. Só que antes dela fazer hipercalcemia, com certeza ela está tentando se livrar desse cálcio aumentado, porque é muito importante. Então, ela está fazendo hipercalciúria, tá? Essa daqui é a cascata de vitamina D. Então, vamos lá. A vitamina D ela é ativada, é um éster de colesterol, 7-dehidrocolesterol, ativado através dos raios solares. Ele se transforma, né, se metaboliza em colecalciferol, vai para o fígado, sofre aqui a metabolização, ele ganha um radical OH e vira a 25-hidroxivitamina D. 25-hidroxivitamina D é aquela que a gente solicita laboratorialmente. E aí vai lá para o rim, e no rim, através dessa enzima 1-alfa-hidroxilase, ela ganha mais um radical OH, que é a 1,25-vitamina D, que é justamente a vitamina D ativa. Essa daqui que tem o papel de absorver o cálcio intestinal, que também é chamada de calcitriol. Quem regula aqui a ação da 1-alfa-hidroxilase? O PTH, que é o paratormônio. Então, o metabolismo ósseo, quando não regulado, o que acontece? Quando a vitamina D não está boa, quando o cálcio não está adequado, o metabolismo ósseo ele retira o cálcio do osso. Tá? A vitamina D e o cálcio, eles andam de mão dadas. O calcitriol, a vitamina D, a ação clássica dela é justamente a absorção de cálcio intestinal. Aqui, então, para a gente entender um pouquinho melhor, o cálcio ele tem um papel central, as paratiroides produzem o paratormônio, o intestino absorve o cálcio, o rim regula tanto a falta de cálcio quanto o excesso de cálcio, e ainda nós temos o fósforo como adjuvante aqui, mas também muito importante. Lembrando que essas mulheres, na pós-menopausa, elas não estão, além da menopausa, né, que a gente já viu que tem bastante sinais, sintomas, tal, elas não estão isentas de terem outras doenças. Então, o que pode prejudicar ainda mais a absorção de cálcio? Doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite, doença celíaca. Às vezes, as mulheres elas têm sinais e sintomas frustros de doença celíaca. E você só vai fazer o diagnóstico com uma osteoporose grave, que ela vai ter lá para frente. Então, é importante também a gente pensar que elas podem ter doença celíaca, cirurgia bariátrica e intolerância à lactose. Bom, como ela já fez a pergunta para o ginecologista, achei muito importante, 50% não sabem por que o cálcio é importante das mulheres na pós-menopausa. E os outros 50% não sabem em que alimentos tem o cálcio. Então, o papel da educação no dia a dia, na consulta, é muito importante. E essa é a nossa obrigação, né, como profissionais de saúde. E a média do consumo de cálcio aqui nesse estudo de 40 a 65 anos foi 400 miligramas ao dia. Além disso, pensando em falta de informação, algumas mulheres que têm intolerância à lactose, elas podem consumir cálcio em produtos que tenham menos lactose ou sem lactose também, tá? Ou até, às vezes, usar o Lactaid. A gente sabe que isso não faz parte da vida de todas as mulheres que têm intolerância à lactose, mas algumas sim. E, se não der, talvez suplementar, pensando na perda de cálcio, de osso, que essa mulher vai ter ao longo da vida. Lembra da curva do osso? E é a mesma curva do músculo. O osso e o músculo são iguais, eles estão acoplados, muito acoplados. Quem é fiel a gente até o fim da vida? Não é o marido, é a gordura. A gordura só cresce, mas o músculo e o osso diminuem. Então, como a gente pode otimizar aí o consumo de cálcio? Mudança no padrão alimentar, tá? A gente consegue. Além disso, procurar alguns alimentos fortificados com cálcio. A gente tem alguns no mercado que dá para inserir na dieta dessa mulher. E também, se necessário, utilização de suplementos. Será que é fácil atingir aí os 1.200 miligramas de cálcio? Veja lá.
2 copos de leite, mais 1 copo de iogurte, mais 2 fatias de queijo, e aqui eu consegui atingir. Quem faz isso? Quantas pessoas fazem isso, das pessoas que a gente atende, né? Ah, Lívia, mas fica difícil, né? Eu ficar fazendo essa continha lá, estou atendendo muita gente. Essa é uma calculadora internacional da IOF que pode te ajudar, se você quiser escanear. Esse é o QR Code e você já vai cair direto na calculadora. E aí você consegue calcular de cada pessoa quanto ela usa, quanto ela consome de cálcio no alimento. Pensando, então, na mulher na pós-menopausa, nós temos a osteoporose. Osteoporose não dói, não avisa. O primeiro sintoma da osteoporose é o que a gente quer evitar, que é a fratura. E a fratura causa muita morbimortalidade. A fratura mata, a fratura dói. A pessoa que estava andando, se fraturou o colo de fêmur, 50% deixam de andar. Então, veja, né? É muito importante a prevenção da osteoporose. E as mulheres na pós-menopausa, elas são, assim, mais do que 17% dessas mulheres têm osteoporose, e se acima de 65 anos, 30% das mulheres vão ter diagnóstico de osteoporose. É importante o cálcio e a vitamina D? Os estudos atuais mostram que a combinação de cálcio com vitamina D é melhor do que ambos isolados. É muito melhor você prescrever cálcio com vitamina D. E existem medicamentos específicos para tratar a osteoporose, ácidos oledrônicos, bisfosfonatos, entre outros. Mas a combinação de cálcio com vitamina D, veja, evitou aqui a fratura de quadril. Isso é um estudo, uma meta-análise que incluiu 51 estudos, mais de 5.000 pacientes. Tá? E esse outro estudo comparou o uso de citrato com carbonato. E o que ele viu? Ele viu que tanto o citrato quanto o carbonato de cálcio reduzem o PTH, ou seja, ele não precisa subir para tirar o cálcio do osso, tá? Aumentam a excreção urinária de cálcio, então está mais adequada a dieta dessa mulher. E só que o citrato ele tem uma absorção muito mais fácil do que o carbonato, tanto é que é o que a gente acaba usando para o paciente que fez cirurgia bariátrica. Esse é um outro estudo que mostrou, então, aqui em 225 mulheres, que a suplementação de cálcio melhorou a densitometria. Por que melhora a densitometria? Porque mineraliza esse osso. Aquele osso que estava com falta de cálcio, o cálcio começa a se fixar no osso. Tá? Importantíssimo. Aliado aí à prescrição de bisfosfonato, osteoformador, a gente pensar no cálcio e vitamina D. Então, o que fica? O cálcio ingerido em conjunto com a alimentação, se eu estou dando comprimido, ele é melhor. Tanto para o citrato quanto para o carbonato. Apesar do citrato não tem relação com a alimentação, se você der antes da alimentação, junto, né, imediatamente antes, você vai melhorar a absorção do citrato também, melhorando a biodisponibilidade, e isso, se associado a uma refeição leve, aumenta de 20% a 25% a absorção desses sais. Então, cálcio e vitamina D são essenciais nas mulheres na pós-menopausa. Cálcio e vitamina D é melhor do que vitamina D isoladamente, e isso mostram grandes estudos e é a tendência mundial. Obrigada.